tarde, boa noite. Eu sou o Davidson, você está no canal Em Busca da Verdade, o primeiro canal do YouTube que está em busca do Deus verdadeiro. E hoje eu estou aqui para falar do coronavírus que chegou no Brasil. Fala pessoal, aqui é o Davidson. Bom, infelizmente tive um pequeno probleminha com o áudio desse vídeo e vocês devem ficar com o áudio do celular aí até aproximadamente 21 minutos. Mas não se preocupe que por volta de 21 minutos o áudio está de volta aí. E vai ficar uma qualidade bem melhor, mas até lá vocês devem ficar escutando o passarinho no fundo aí, certo? Mas continue no vídeo, que o vídeo é muito bom, né? Tá com qualidade boa aí, tá com um conteúdo muito bom. E tá bem informativo e bem polêmico também, né? Porque senão não seria um canal Em Busca da Verdade. Então continue no vídeo aí, que depois de 21 minutos o áudio volta ao normal aí. É isso daí, vamos seguir com o vídeo. Bom, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior. Se você não assistiu, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui agora. Vá no meu vídeo Illuminati Coronavírus e assista o vídeo para que haja uma compreensão melhor desse vídeo aqui, senão você vai ficar boiando, não vai entender nada. E antes de tudo, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações e me ajude a chegar aos 1000 inscritos, que está longe ainda, né? Lembrando que quando chegar nos 500 inscritos eu irei fazer um vídeo explicando ou contando para vocês como seria uma igreja perfeita segundo a Bíblia. Mais um vídeo polêmico aí pro canal, então peço que vocês me ajudem a chegar lá, curta, compartilhem, se inscrevam aí no meu canal e vamos pro vídeo. Bom, apenas para que não haja mal entendido, esse vídeo aqui é uma teoria desenvolvida a partir de alguns fatos, alguns acontecimentos vêm acontecendo, o coronavírus surgiu do nada, atingiu a China, o país mais populoso do mundo, chegou ao Brasil e esse vídeo aqui é uma teoria que eu irei apresentar para vocês baseado em alguns fatos. Não quer dizer que tudo que eu irei falar aqui é verdade, mas tudo que eu irei falar aqui é uma teoria, essa teoria existe e só não é verdade, só não é fato porque nem tudo pode ser comprovado. Mas o que pode ser comprovado eu irei colocar aqui, beleza? Apenas para que nós não entendido. Show? Agora vamos pro vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês aí, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, meus amigos, é se eu sou vidente, se eu consigo ver o futuro. Porque no meu vídeo anterior, eu não sei se vocês se lembram, se vocês realmente assistiram, eu cheguei a falar que o coronavírus ia chegar no Brasil no carnaval. Quem diria? Eu estava certo, eu adivinhei, eu vi o futuro? Ou será que eu apenas previ um movimento de guerra ali dos Illuminati? Bom, apesar da mídia, do governo a todo tempo estar manipulando, mentindo, espalhando fake news para a população, dizendo que o coronavírus não ia chegar aqui no Brasil, porque o Brasil é um país tropical, é um país quente, e o coronavírus não tinha chegado em nenhum país tropical, e que a gente não deveria se preocupar, pois certamente não iria chegar aqui. Mostrou alguns especialistas falando do assunto e, por incrível que pareça, contrariando todos os especialistas, eu, esse humilde que vos fala, estava certo. E o coronavírus veio para esse país do carnaval justamente na época da maior festa religiosa do mundo, quem diria, não? Bom, no momento da gravação desse vídeo já temos 13 casos de coronavírus confirmados aqui no Brasil e já é comprovado que ele se espalha em nosso território, como nosso clima. Bom, comprovado assim que é fake e é mentira o que a mídia estava falando, que o coronavírus não ia chegar ao Brasil e que se chegasse não ia se espalhar em nosso clima. O que mais estão escondendo de nós? O que será que está oculto de nós? O que eles não querem que nós viemos saber? Será que o coronavírus é só um vírus, uma doencinha, um resfriado, como alguns falam aí? Ou será que é uma arma Illuminati? Um vírus biológico com o intuito de diminuir a população mundial? Bom, como falado no vídeo anterior, se o coronavírus for realmente uma arma biológica, ele deveria atingir um local onde existia uma grande quantidade de pessoas, um local muito populoso e justamente na época do ano em que essas pessoas estariam nas ruas. E por pura coincidência o coronavírus chegou ao Brasil, no país mais populoso da América do Sul e justamente na cidade de São Paulo, a cidade mais populosa da América do Sul, e justamente durante o carnaval, período em que as pessoas estavam nas ruas,
Ou seja, o coronavírus claramente se comportou como uma arma biológica. Será que isso tudo é coincidência, meus amigos? Mas espera aí, se o coronavírus realmente fosse uma arma biológica Illuminati criada estrategicamente para destruir, diminuir a população mundial, eles não poderiam ter margem para erros? Para isso, eles deveriam ter feito um teste em laboratório primeiro, uma simulação para saber se isso iria funcionar. E caso houvesse qualquer margem para erro, eles deveriam criar meios de corrigir. E peraí, e se realmente o coronavírus não pudesse se espalhar em país quente, num país tropical, se houvesse essa dificuldade do vírus, os Illuminati com certeza deveriam tomar alguma medida para, quem sabe, até reduzir a temperatura desse país tropical. Peraí, vocês estão falando, Davidson, você tá maluco, você tá viajando demais, cara. Que ideia é essa? Você tá falando que os Illuminati podem controlar o clima de um país inteiro? Bom, meus amigos, vamos a alguns fatos aqui que eu vou apresentar a vocês. Revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra. Uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais. Mas será que o ser humano seria capaz de comandar as forças da natureza? Raios, tempestades, furacões e terremotos. Agora surgem novas teorias sobre a ação humana por trás da destruição. Experiências secretas ou pouco conhecidas teriam a finalidade de criar uma nova arma de guerra, a manipulação do clima. Uma tecnologia capaz de transformar, por exemplo, as ondas do mar num tsunami, como aquele do Japão, e com isso destruir uma cidade inteira. Chuvas, terremotos e ondas manipuladas já são reproduzidos em laboratórios, como aqui neste tanque de provas da Universidade de São Paulo. Mas será que o ser humano conseguiria fazer isso em proporções reais, maiores, e utilizar essa capacidade como arma de guerra a serviço de nações e até de grupos terroristas? Você vai ver agora indícios perturbadores de que isso já pode ter acontecido. E conhecer as experiências reais de controle das forças da natureza. Julho de 1976. Apagões nos sistemas de comunicação do mundo todo ficaram sem explicação. Uma estranha frequência causou interferência em transmissões de rádio, televisão e telefone nos Estados Unidos. Jerry Smith é autor de um livro que trata das armas climáticas. Segundo ele, os cientistas norte-americanos descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética, o auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região. Um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos.
As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. Este militar americano diz que o projeto HAARP é usado apenas para fins de defesa. Mas uma outra teoria apareceu. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas. O cientista Nick Begic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do HAARP são utilizadas, sim, para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O HAARP é apenas um dos transmissores instalados no planeta. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a agência espacial americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do HAARP para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o HAARP é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal. Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades. Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região. Nick Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos arquivos. Vietnã, 10 anos depois.
no auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido: o Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes, a princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica hoje usada até na agricultura consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficiente para o avanço das tropas americanas. Estradas desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas e a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. E no Brasil, o que dizem os especialistas? O Domingo Espetacular conversou com vários cientistas do clima. Neste Instituto de Meteorologia, os pesquisadores dizem que o homem pode sim dominar certos aspectos do clima, mas que não é possível controlá-lo totalmente. Para esta meteorologista, a natureza é muito complexa e os efeitos podem sair de controle. Isso pode se voltar para ele próprio, porque a atmosfera está sempre em movimento e as mudanças ocasionadas em uma região podem vir a afetar regiões bem remotas. As consequências de certas formas de manipulação climática podem ser muito graves e acontecer em larga escala. A especialista em raios acredita que ainda falta muito para o homem dominar e manipular totalmente o clima. Hoje nós não conseguimos gerar maremotos, gerar tornados em grande escala para usar isso como arma de guerra. Hoje isso é uma teoria da conspiração e é uma ficção. O professor explica que o homem até pode conseguir usar o clima como arma de guerra, mas há outros fatores a serem considerados. É válido você investir dinheiro, talento científico para esse tipo de objetivo, quando você poderia estar usando o dinheiro e o talento científico para outras questões muito mais importantes e relevantes para toda a humanidade, né? Apesar de muito polêmica, a ideia da manipulação climática se multiplica e ganha corpo até nos ambientes militares. A Força Aérea dos Estados Unidos admite que pretende ter armas climáticas para uso militar até 2025. O escritor Jerry Smith diz que as grandes potências, assim como em outras épocas, correm para dominar essas tecnologias. Ele exemplifica: uma guerra climática, o país que controlar a direção dos ventos poderia condenar outro a uma seca prolongada ou a uma nova era glacial. Sem exércitos, sem tanques ou bombas atômicas, em lugar disso, raios destruidores, chuvas torrenciais, terremotos e ondas gigantes. No futuro, quem controlar o clima será dono do planeta. Como vocês puderam ver, vários países já conseguem controlar ali o clima, já conseguem provocar chuvas, né, e até mesmo terremotos, como mostrado nessa matéria. Não é coisa da minha cabeça, isso é fato. Existem matérias que falam sobre isso de fontes confiáveis, não é teoria da conspiração. E uma característica dessa Ha'art, eu acho que é esse nome, vou deixar aqui, ele causa, né, essa arma que controla o clima no local onde ele manda chuva ou seca em excesso, causa também pequenos tremores de terra e vice-versa. Onde causa tremores de terra, há uma mudança brusca do clima também, né? E vamos a alguns outros fatos aqui, meus amigos. Bom, em Minas Gerais, a cidade onde teve mais chuva nesse ano, teve 2 terremotos. Eu não sei se vocês sabem disso. Teve 2 terremotos. Um no dia 26 de novembro de 2019 e o outro no dia 25 de fevereiro de 2020. 2 terremotos em um país onde quase não tem terremoto, você quase não vê notícia de terremoto. Teve logo 2 nessa cidade, onde praticamente está em estado de emergência, precisando de ajuda, pois a água tomou tudo. Será que isso é consequência dessa Ha'art?
dessa arma dos Illuminati para diminuir a temperatura nessa região, justamente no verão, onde no Rio de Janeiro, por exemplo, bate 50 graus. Será que eles fizeram chover para diminuir a temperatura, para o vírus poder se espalhar melhor nessas regiões? Mas sendo coincidência ou não, meus amigos, o fato é que nunca choveu tanto, em tanto lugar, ao mesmo tempo. Quase todo o território brasileiro estava chovendo ao mesmo tempo. Parece até que a chuva foi direcionada, pois choveu mais nos estados mais quentes do país, enquanto nos estados mais ao sul, mais frios, choveu menos. A temperatura chegou até a subir, porém Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, São Paulo, choveu acima da média. Todos sabem que esses são os estados com a maior sensação térmica, mais úmido, né, e mais quente aqui do Brasil. E foi justamente esses lugares onde caiu mais chuva. Você pode até falar, Davidson, mas calma aí, cara. É normal chover em janeiro. Janeiro é época da chuva mesmo, é normal chover com excesso nessa época. Sim, meus amigos, mas nunca choveu tanto na história e em tanto lugar ao mesmo tempo. Bateu recorde de chuva nesses lugares, porque foi um local com muita chuva. Você mesmo aí que está assistindo pode comprovar o que eu digo. Você sabe que no verão, esse verão, teve mais dias com baixas temperaturas do que dias quentes, não é verdade? Bom, deixa eu ler algumas notícias para vocês aqui. Ó, São Paulo registrou o maior índice acumulado de chuvas em fevereiro desde o começo das medições do Instituto Nacional de Meteorologia, em 1943. Rio teve o maior índice no mês desde 1996 e Belo Horizonte teve a maior marca desde 2014. Vitória também registrou o valor acima da média, embora em fevereiro deste ano tenha tido menos chuva que no mesmo mês em 2019. Ou seja, as chuvas que teve, já teve chuva anterior, antigamente, porém não todos na mesma época. Deixa eu continuar lendo aqui para vocês. A outra coisa aqui, ó. O mês de fevereiro de 2020 foi o mês mais chuvoso da cidade de São Paulo desde o início da história do INMET, que é o instituto que mede essa previsão de chuva. Vamos lá. A meteorologista Daniele Freitas explica que as temperaturas do Oceano Atlântico deveriam variar entre quente e fria, e neste ano não estão esquentando como esperado. Em consequência das temperaturas mais baixas, as frentes frias que passam pelo litoral do Sudeste ficam estacionadas na região. Isso faz com que haja canalização de umidade na região, o que leva à formação de nuvens carregadas. Ou seja, como mostrado aí na reportagem da Record, que fala da ARP, essa arma ela causa uma certa mudança no tempo, ou seja, o ar quente que deveria estar chegando no Brasil não chegou, houve uma mudança ali no tempo. O que está falando nessa reportagem aqui, que era para chegar o ar quente, mas na verdade veio o ar frio, uma mudança, né? Eu acho que é muita coincidência para ser apenas uma coincidência, meus amigos. Bom, como visto, a temperatura em nosso país ela reduziu bastante no verão. O vírus chegou aqui no Brasil justamente no Carnaval, no país mais populoso da América do Sul, na cidade mais populosa da América do Sul e na época do ano em que as pessoas estavam nas ruas. Mas você, eu sei com certeza, não está preocupado, pois o Brasil está mais que preparado para receber esse vírus. Afinal, nós já tivemos zika, já tivemos chikungunya, gripe suína, dengue. Então nós estamos muito preparados para poder receber esse coronavírus, certo? Errado! Bom, na verdade, meus amigos, o governo brasileiro e o SUS não estão fazendo nada para combater o vírus. Você está vendo aí reportagem na mídia dizendo que eles estão tomando medidas, estão identificando os infectados, mas não estão fazendo nada. Quando alguém chega com coronavírus, vocês podem confirmar isso, vocês podem procurar o que eu estou dizendo. A pessoa chegou com coronavírus, ela vai para o hospital, é feito o exame, é diagnosticado, é confirmado que está coronavírus. E o que é a recomendação do SUS? Manda essa pessoa para casa. Ela vai para casa para se tratar em casa. Então ela sai do hospital, pega o ônibus, cheio de gente, desce, vai na padaria, compra um pão, uma rosquinha, depois vai para sua casa e pronto. Nesse caminho ela infectou centenas de pessoas. E essa é a orientação do governo brasileiro. Em outros países,
Quando alguém está com coronavírus, isola a pessoa na hora, isola. A pessoa fica em quarentena na hora, mas no Brasil não. A pessoa vai para casa. A pessoa só é internada se for estado grave, se a pessoa estiver com alguma infecção pulmonar. Aí sim, eles internam e fazem todo o ambiente para não contaminar os outros médicos. Mas se a pessoa está apenas com sintomas leves do coronavírus, essa pessoa vai para casa. É isso que o governo está fazendo, a pessoa contamina as outras. E não existe nenhuma outra medida para poder combater, é exatamente isso. Vocês podem comprovar isso, pesquisem aí, não confiem em mim, vão por vocês mesmos, vejam se eu estou mentindo. Sem falar que o governo brasileiro está orientando o pessoal só lavar as mãos ali, no máximo passar um álcool em gel. Não precisa usar essas máscaras aqui não, que eles dizem o seguinte, só usa máscara quem tem o coronavírus, quem não tem não precisa usar. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês vão confiar que o cara com coronavírus ele vai usar máscara? E se ele não usar? Se ele entrar no elevador sem máscara, como é que funciona? Vai todo mundo no elevador pegar o coronavírus? Se ele pega um busão aí, sei lá, vai lá na sorveteria, num parque, sem máscara aí, todo mundo vai ser contaminado. Então, eu contrariando a mídia e contrariando o governo, usem as máscaras nas ruas, é o mais recomendado. A mídia a todo tempo, meus amigos, vem colocando pano quente, minimizando o caso do coronavírus, dizendo que você não tem que se preocupar, que não há motivo para pânico, que o coronavírus não é tão letal como parece. Chega a comparar o coronavírus, né, com o caso lá na China, onde 80% das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus tiveram apenas casos leves e a taxa de mortalidade é pouquinha, como vocês sabem, é apenas 2%. Será que isso é verdade? Bom, a China construiu 2 hospitais com 1.000 leitos em 10 dias. E a cidade de Wuhan, vou deixar o nome aqui que eu tenho dificuldade para falar esse nome, está em quarentena. Quase todo o país da China está em quarentena. E mesmo com todo esse preparo, com todas essas medidas radicais, ainda assim 2% dos infectados estão morrendo. O que a mídia não quer que você saiba, aquilo que eles estão escondendo para que não haja pânico, é que 20% de todos os infectados do coronavírus, eles desenvolvem doenças pulmonares graves. E se esses 20% não forem tratados, eles vão morrer. 20% dos infectados na China desenvolvem problemas graves pulmonares. Esses 20% eles têm um tratamento intensificado, eles são observados 24 horas por dia ali e recebem todo o tratamento para que eles possam sair bem, e ainda assim 2% morrem. Agora eu pergunto para vocês, com tudo isso, com esse caso de dengue, com tudo isso que acontece em nosso país, você realmente acha que o Brasil ele está preparado para receber o coronavírus? Eu vou fazer um cálculo aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. No Brasil existe cerca de 2 milhões de habitantes. Vamos fazer de conta que 50% dos brasileiros sejam contaminados por coronavírus. Ou seja, 100 milhões de brasileiros estão contaminados por coronavírus. 20 milhões são as pessoas que estão em estado grave e precisam de internação, senão vão morrer. Vocês entenderam? 20% desses 100 milhões. 20 milhões estão em estado graves. Vocês acham que o Brasil tem 20 milhões de novos leitos para atender a população que estará morrendo? Com certeza, meus amigos, 10 milhões irão morrer. Mais uma previsão minha, drástica, cruel, que eu estou fazendo. 10 milhões de brasileiros irão morrer, se não mais de 10 milhões, se não os 20 milhões. E você pode estar me perguntando, Davidson, o que eu faço para me proteger se o governo não está me protegendo? Bom, o governo, ele terceiriza tudo. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade, a minha filha foi para a escola agora. Ela chegou na escola e eu recebi um papel da escola, vou colocar aqui para vocês, dizendo para tomar cuidado com piolho. Piolho! Em pleno século XXI, nós estamos com problemas de piolho nas escolas. Nós ainda temos problemas com a dengue, o governo sempre terceiriza. Estamos com problemas com a dengue, é culpa do morador que joga pneu na rua,
É culpa disso, é culpa daquilo, é sempre culpa do cidadão. Estamos com problema de piolho, é culpa dos pais. Ó. Passa shampoo no seu filho aí contra piolho, é culpa dos pais. Nunca é culpa do governo. O governo não faz nada para poder combater qualquer tipo de epidemia que vem causando até mesmo piolho, que é algo absurdo, milenar, e o governo não consegue combater. O governo sempre terceiriza, então com o coronavírus não é diferente. O governo está falando exatamente o seguinte: o coronavírus chegou no Brasil, se proteja, se vire, é isso que o governo está falando. Aí você me pergunta, como eu posso me virar? O que eu vou fazer se eu não posso confiar no governo? Bom, meus amigos, aqui está as minhas recomendações. Essas medidas eu estou tomando. Sempre que você chegar em casa, não toque em nada. Você veio da rua, veio do trabalho, veio da escola, sei lá, não toque em nada. Passe álcool em gel nas mãos, lave bem as mãos. Eu vou deixar um vídeo aqui dizendo como você pode lavar corretamente suas mãos com álcool em gel. Pegue o seu celular, higienize ele com álcool em gel também. Passe álcool em gel no seu celular, não vai estragar, não use excesso, claro, né? O álcool em gel evapora depois, ele não vai danificar o seu celular. E passe álcool em gel em tudo que você tenha tocado quando chegar em casa, na sua chave, na sua carteira, certo? Evite sair para lugares com a grande quantidade de pessoas, só saia em último caso. E se for sair, leve a máscara. Parece absurdo, parece piada usar a máscara, mas é a forma que você tem de se proteger. E detalhe, essa máscara aqui é aquela máscara usada para pintar, para tinta. Vou botar o nome dela aqui. É a máscara mais indicada. Essas máscaras de hospitais que vocês veem os chineses usando aí, não é a recomendada, tá ok? E outra coisa, evite contato com as pessoas. Se você tiver que ir para a rua trabalhar, evite apertar a mão de alguém, evite dar aquele beijinho no rosto, evite o contato. E dessa forma, quem sabe, talvez, os riscos de você ser contaminado sejam menores. Fala pessoal, infelizmente ou felizmente esse vídeo ficou muito grande e eu terei que fazer uma parte 2 para complementar esse meu raciocínio aqui, essa conspiração toda, essa loucura, essa teoria toda, tá ok? Então o vídeo está encerrando aqui e ainda essa semana eu farei uma parte 2, então fiquem ligados aí no canal, curtam e não se esqueçam de se inscrever e vamos juntos buscar a verdade.